A admiração universal por Amália Rodrigues pode ser provada, pesada e quantificada pelos tributos que o mundo lhe concedeu. Ela é a mulher portuguesa mais condecorada da história. É impressionante, de facto, a lista de prémios e medalhas e condecorações que logo a partir da década de 50 lhe foram atribuídos por países como Israel, Líbano, Bélgica, Brasil, Japão, sendo obrigatório sublinhar a Légion d'honneur, atribuída em 1991 pelo Estado francês, e o grau de Grão-Cruz da Ordem de Isabel Católica, em Espanha, no ano anterior. Tudo isto porque Amália Rodrigues foi protagonista de feitos absolutamente únicos. Um dos mais notáveis desses feitos foi ter conquistado alguns dos maiores intérpretes do mundo de ópera. Cantores planetários que se renderam à sua arte e à sua voz e, através dela, passaram a gostar de fado. Isto passou-se por todo o mundo, como veremos. Os italianos, por exemplo, gostam de qualificar com um adjetivo aquelas que consideram como as suas grandes divas. Assim, Maria Callas era La Divina, John Sutherland era La Stupenda e por aí fora. Pois bem, há poucos dias, a grande cantora lírica italiana Mara Zampieri referiu-se-me a Amália Rodrigues como La Grandissima. Está dado o mote. La Grandissima Amália. Referia-se-me assim há dias, com efeito Mara Zampieri, falando da nossa Amália Rodrigues. Mara Zampieri manteve com Portugal e com o Teatro Nacional de São Carlos uma ligação profissional e humana fortíssima que decorreu regularmente durante toda a década de 80. Zampieri, no decorrer desse período, teve a oportunidade de conhecer pessoalmente Amália e ambas criaram uma ligação mútua de respeito e de admiração. A cantora italiana, recorde-se, esteve presente na grande homenagem que se prestou à Amália Rodrigues no âmbito da Expo 98, tendo cantado na ocasião a área Casta Diva da ópera Norma de Bellini. Amália estava presente a ouvir Zampieri, tal como já o tinha feito em 1985, quando foi ao Coliseu dos Recreios assistir a uma récita da ópera Maria Stuarda, de Donizetti, protagonizada pelo grande soprano. Vamos agora ouvir Zampieri, também nós, mas gravada em São Carlos, em 1978, num trecho de Il Trovatore. Eu recordo, a propósito de Mara Zampieri, uma portentosa atuação de Amália no decorrer da Festa da Sardinha em Portimão, nos finais dessa década de 80. Mara Zampieri passava férias na Praia da Rocha, e eu também, com alguns colegas do coro do Teatro Nacional de São Carlos, e ao ser anunciado um concerto de Amália, claro que todos decidimos estar presentes. Aquilo foi uma festa, obviamente, como sempre, e Mara Zampieri teve a prova de como o nosso povo interagia com Amália. Esta cantou, recordo, na Rua do Capelão, com uma carga nostálgica como eu nunca lhe ouvira, nem nunca mais tornei a ouvir. A cantora italiana Mara Zampieri, antes desta Festa da Sardinha em Portimão, conhecera Amália Rodrigues e estivera em sua casa. Leonilda Henriques, secretária da nossa cantora nesse tempo, recorda essas idas à casa da cantora. Lembrar os convívios em casa da Amália, eu lembro-me um que foi muito interessante com a cantora lírica Mara Zampieri.
e ela ficava um bocado atrapalhada e ainda estava perante uma cantora lírica, ela achava que era superior a ela, mas de qualquer modo foi buscar um concerto dela para se ouvir. A Mara Zampieri estava a ver com muita atenção e maravilhada e em dada altura diz-lhe: é extraordinário, Amália, porque nós, os cantores líricos, o que nós trabalhamos para colocar a voz, para fazer as coisas, e a Amália nasceu com a voz colocada, tudo o que faz ali é perfeito, é uma coisa extraordinária. E a Amália disse: é naturalmente, eu sou assim, não, mas é assim, mas é natural, portanto, e fazia até a apreciação sobre as diversas coisas que ela cantava, desde os fados às coisas populares, e achava que a Amália era perfeita porque tinha nascido realmente com a voz colocada, ela não precisava de trabalhar, fazer mais nada do que aquilo. Leonildo Henriques não tem dúvidas do que ouviu e afirma que sentiu uma grande admiração por parte da Mara Zampieri. Eu senti admiração pela Amália da parte da Mara Zampieri, porque estava, eu não sei se era surpresa, porque não sei aquela história quem a leva, que lhe fala, vamos a um sítio onde está a Amália Rodrigues, há fotografias delas a conversar, isso filmado, acho que na altura não havia as câmaras de filmar, não havia naquela altura, quando muito havia um senhor que filmava com uma câmara muda, que depois só havia a imagem, e ela devia estar fascinada com isso. Sei que depois ela vai cantar ao Coliseu uma ópera Maria Stuart, será? Eu não sei se falo corretamente as coisas, e tinha havido ali uma empatia entre ambas, admiração mútua, porque a Amália vai assistir a essa ópera. E depois, na homenagem que lhe fazem em 1998, por indicação da própria Amália, a Amália faz questão da Mara Zampieri, entre outras pessoas, estava dentro de um leque das coisas do que a Amália gostava, sendo ela considerada do fado, embora ela fosse muito mais que o fado, estavam ali as coisas que ela gostava. E por acaso foi muita pena, porque essa homenagem na Expo foi cortada abruptamente por interesses inexplicáveis que tiram a Amália do Teatro Camões, e a Mara Zampieri até se queria negar a cantar, visto que tinha ido ali precisamente para cantar para a Amália. Portanto, houve realmente essa empatia, houve uma admiração. Eu creio que a Amália falava mesmo no timbre da Mara Zampieri. Leonildo Henriques recorda ainda que Mara Zampieri esteve também presente numa daquelas festas promovidas pelos amalianos e recorda também o que eram as festas desse conjunto fiel de gentes, amiga de Amália, que se reunia regularmente à volta da cantora. Fala também da relação extraordinária de Amália Rodrigues com o seu público. Também tem a ver com a Mara Zampieri, mas tem a ver com os amalianos. Não sei muito bem, não me recordo muito bem porque é que isso aconteceu, numa festa dos amalianos, que era uma coisa que nunca transparecia cá para fora, nunca houve ali comunicação social, nem jornais, mas porque havia uma senhora amaliana que era poetisa, dava-se com uma senhora que também, não sei se dizia poemas, era do teatro, e que era amiga de Paulo Trevisi, que era diretor de São Carlos, e que estava precisamente a Mara Zampieri nessa altura. E a Mara Zampieri, é curioso, deve ter ficado surpreendida, chegar ali e ver a Amália no meio daquela gente, que era tudo gente simples, que não tinha nada a ver com parte artística, nem com música, nem com coisa nenhuma. E, portanto, os amalianos, isso é também uma história muito interessante, que um dia se fosse contada, porque a Amália, quando estava em convívio com essas pessoas, era uma Amália que estava à vontade, que dançava, brincava connosco, contava anedotas que adorava, cantou algumas vezes, embora não fosse isso que ela estivesse ali. Gostava depois fazia uma brincadeira, dava uns motes para as pessoas fazerem quadras, dançava connosco, fazia as coisas mais incríveis. E a propósito dos amalianos, os amalianos foram importantes, creio que foram importantes numa fase da vida da Amália, porque há um antes e depois do 25 de Abril, e o apoio que os amalianos lhe deram, na medida do possível, tudo gente simples, onde nós fazíamos diretas para depois ir abrir e começar a trabalhar às 9 da manhã, mas íamos vê-la por esse país fora, onde foi como medir o pulso ao povo perante aquelas calúnias e as coisas que disseram, onde a Amália cantou nos sítios mais inconcebíveis, até cantar em cima de um outro lado de um carro de bois, onde numa feira ela vai para cantar e pergunta onde é que é, não havia palco, portanto era assim no chão, em cima da calçada, que ela cantava e ela ficou ali, mas qual era o ambiente para ela cantar ali? E outra coisa extraordinária,
em relação da comunicação que ela tinha com o público. Era quase um fenómeno, porque geralmente as crianças são irrequietas, não estão quietas e perante uma cantora que nada tinha a ver com as coisas infantis, ela acaba por cantar nessa altura uma coisa que não era uma cantiga infantil, mas era uma brincadeira. Tenho uma cabra cabrita e eu nunca me vou esquecer, isso aconteceu em mais do que um lado, em que as crianças, mesmo que não fosse isso, quando ela começava a cantar, se sentavam todos ali naquele sítio onde ela cantou na calçada, sentaram-se na calçada e uma vez em ceia, no palco, se sentaram todos na frente e olhavam fascinados para aquela senhora, que aquela música não tinha a ver com as crianças e ficavam fascinados. E realmente os amalianos andaram por esse país fora, nos sítios que as pessoas... Eu lembro-me, a Amália cantou num estádio de futebol, na Tocha, numas condições que não tinham explicação, e estavam os italianos espantadíssimos. Como é que a Rodrigues, tão extraordinária, porque percorreu toda a Itália, era amada pelos italianos, parecia impossível como é que aquela artista com aquela craveira que eles conheciam tão bem nos concertos em Itália, estava ali a cantar naquele estádio de futebol, naquele sítio assim tão, ainda por cima tão mal arrumado e tão mal preparado à altura, porque isto é anos 70 e tais, isto mais ou menos, portanto é a seguir ao 25 de Abril, a partir de 76, 77, por aí fora, que acontecem estas coisas. Isso, sobre isto, meu Deus, havia tanta coisa para contar que mostra o que era a empatia que ela tinha com o público, com o povo. No fundo era abrangente, porque era com o povo e era com as elites, que não sei até que ponto é que a admiração das elites era tão pura, mas quer dizer, desde a pessoa que não sabia uma nota de música e até algumas que eram analfabetas, depois há a pessoa mais erudita que percebia tudo o que era de música e que no fundo, portanto, hoje estamos a falar dela e acho que no futuro, já não estarei cá com certeza, se vai continuar a falar e a descobrir ainda mais coisas e o mistério que era, não sei se é explicável tudo o que a Amália foi. A admiração lírica por Amália não se fica por Mara Zampieri. Teresa Berganza, uma espanhola, uma das maiores divas do seu tempo, com uma brilhantíssima carreira espalhada pelos mais importantes palcos líricos do mundo, escreveu, a meu pedido, ao nosso convidado de há dias, Adriano Jordão, falando de Amália. E as palavras da cantora espanhola são eloquentes como um fado. La he admirado sempre muchísimo. O que é que se passa? Uma fadista, sendo assim homenageada por ilustríssimas vozes líricas. E estas, como veremos, são apenas uma amostra. Inúmeros outros insignes artistas no domínio do canto lírico eram admiradores de Amália. Depois de Berganza, não abandonemos Espanha. Pouco tempo depois da morte de Amália Rodrigues, estive com Plácido Domingo no Teatro Real, em Madrid, ouvindo-lhe, já não recordo que papel, sei que wagneriano, Parsifal ou Zygmunt. Na altura, o grande tenor também se manifestou e manifestou-me a sua enorme admiração por Amália. Aliás, há uma foto de ambos, em companhia de Eusébio, tirada no Teatro Nacional de São Carlos, quando o grande tenor por cá cantou o Otello de Verdi. Disse-me Plácido Domingo, então, a propósito de Amália. Bueno, desde luego que fue la grande intérprete del fado, música que verdaderamente amo profundamente y que si no la he interpretado es porque la respeto muchísimo. Me gustaría mucho poder hacerlo, pero la encuentro tremendamente difícil. La encuentro que tiene que haber una espontaneidad y al mismo tiempo un sentirla, pero con una naturalidad tan extraordinaria que hay que tener mucho respeto por ella. Ojalá y un día me sintiera capaz de hacerlo y de poder cantar. Desde luego fue la artista superba, extraordinaria. E, bueno, sentimos muito que não esté entre nós. Outro famoso intérprete de ópera que me declarou o seu amor por Amália Rodrigues foi a cantora Sumi Jo. Ela apresentou-se em Lisboa, no Teatro Nacional de São Carlos e na Fundação Gulbenkian, em várias ocasiões para cantar concertos e ópera.
Sumi Jo é uma cantora lírica sul-coreana. Nasceu em 1962 e, quando iniciava a sua carreira, Amália Rodrigues preparava-se para receber homenagens do mundo inteiro devido à comemoração de meio século da sua carreira. Sumi Jo apresentou-se em todos os grandes palcos do mundo, da Ópera de Paris ao Met de Nova York, passando por Salzburgo, Scala, Covent Garden, Colón de Buenos Aires, Berlim, etc, etc. Pouco depois de ter cantado a ópera Lucia di Lammermoor de Donizetti no Teatro São Carlos, confessou-me a sua admiração por Amália. Amália Rodrigues, anche adoro quando è morta lei, tutto il mondo ha parlato di sua morte e io ogni volta sentivo la sua voce, anche se non capivo bene il portoghese, mi veniva la pelle d'oca perché lei canta con un cuore, un'anima che non importava che nazione sei, importante è che sua voce entrava a tutti di noi, tutto il mondo. Outro grande cantor espanhol que se apresentou também em todo o mundo e que não foi imune à carga emotiva e vocal de Amália Rodrigues foi o tenor ilustre José Carreras. Ora, ouçam o que ele me disse. Sí, evidentemente, bueno, creo que ha sido la reina, ¿no? Fue la reina del fado y yo creo que, bueno, en España usted sabe que ella tenía un following sí. Increíble y era una mujer extraordinariamente admirada por su arte extraordinario, la sensibilidad extraordinaria. Mara Zampieri, Plácido Domingo, Teresa Berganza, Sumi Jo, José Carreras, algumas das maiores e mais importantes vozes do mundo da ópera, prestando assim estas homenagens à fadista Amália Rodrigues. O caso não deve espantar ninguém, obviamente. Quando se festejou os 50 anos da carreira de Amália, a comissão de honra dessas comemorações incluía nomes como o bailarino Rodolphe Nureyev ou o grande violinista Yehudi Menuhin. Já o sabíamos, mas o episódio de hoje refere-se exclusivamente a homenagens do mundo da ópera. Bem, já ouvimos testemunhos espanhóis, italianos e sul-coreanos. Para a semana começaremos na Rússia e terminaremos na Galeria de Santa Maria Maior, porque teremos como convidado o pianista Nuno Vieira de Almeida, que foi grande amigo e admirador de Amália e a acompanhou em inúmeras vivências musicais. E para terminar em grande, teremos ainda um grande testemunho, o da nossa maior cantora lírica, a soprano Elizabeth Matos, presentemente diretora artística do Teatro Nacional de São Carlos. É difícil falar da Amália, porque é difícil falar de alguém tão grande. É paixão, é voz, é raça, é alma portuguesa. É alguém que, através dos requebros da sua voz, através da sua sensibilidade, utilizou a voz como ninguém e cantava um fado, mas cantava outro tipo de música, sempre com essa expressão profunda que sai do fundo das nossas vísceras, que é realmente o que define uma grande artista, alguém muito grande e alguém que é e será sempre de grande importância, ou seja, a grande cantora do fado. Elizabeth Matos desenvolveu uma importante parte da sua carreira em Madrid. O diretor do Teatro Real chegou a provocar-me, brincando, dizendo que Elizabeth Matos não era portuguesa, mas sim espanhola, dada a enorme admiração que o país vizinho lhe tributava. Perguntei, pois, à nossa diva lírica se, quando estava longe de Portugal, a voz de Amália a ajudava a suportar saudades. A lembrança sempre do nosso fado, da nossa tristeza, da nossa melancolia, da nossa maneira muito própria de ser. Eu acho que à parte de cantora, ela expressava realmente o sentir da alma portuguesa.